Olá, instrutor de Pilates! Esse é um programa que vai te ajudar a aliviar a dor na coluna do seu aluno em uma aula de Pilates. Eu sou Lili Stafusa, fisioterapeuta e osteopata, e hoje o tema desse vídeo é: meu paciente não atende o que eu falo. Vamos discorrer sobre esse assunto então. Como é que você quer reduzir a dor do seu aluno se a impressão que você tem é que ele não escuta o que você fala? Primeiro ponto, você tem que entender que se ele não escuta o que você fala, primeiro, ele não te tem como uma autoridade, você não exerce uma autoridade perante esse aluno. Então, a primeira coisa que é importante a gente construir com os nossos alunos é a autoridade. Lili, como que eu construo isso? Vamos pensar na gente? Vamos pensar na gente? Quando você recebe uma recomendação, você aceita essa recomendação de qualquer pessoa da mesma forma? Acho que não, né? Pessoas, então vamos dar um exemplo aqui. Você tá precisando tomar uma medicação, tá? Porque você tá com dor de garganta. E chega a vizinha e fala assim pra você: olha, toma chá de romã. Toma chá de romã. A vizinha, você acabou de mudar. Você nem conhece a vizinha, não sabe nem, ela só falou assim pra você: toma chá de romã. E aí, você vai entender a recomendação dessa sua vizinha? Aí você ainda tá com essa dor de garganta, você resolveu ir no médico. E aí o médico vai falar assim pra você: olha, toma esse remédio e faz o seguinte, faz um gargarejo com a folha da romã, porque a folha da romã, ela pode te ajudar, e ele vai te explicar nos mínimos detalhes como é que a folha da romã pode te ajudar na melhora da dor da garganta, né? Então, você, é claro, vai obedecer essa recomendação. Por quê? Porque você vê no médico uma autoridade, diferente da sua vizinha que você acabou de conhecer. Ou se até mesmo a sua vizinha, ela conseguisse se explicar um pouco melhor, se colocar como autoridade no assunto, conseguir te mostrar, uma história, dar um exemplo, falar assim: olha, meu filho, menina, tava com essa dor de garganta igualzinho você tá, e ele tomou o chá de romã, foi tiro e queda. Você vai começar a pensar, de repente, se você vai querer tomar o chá tal da romã ou não, né? Mas independente do chá, foi só um exemplo que eu quis trazer aqui para vocês, pra gente começar a entender quando a gente recomenda algo. Primeiro, a gente tem que saber como que a gente vai recomendar. O paciente, o aluno, ele tem que te ver como autoridade. Então, nós temos que mostrar o quê? Conhecimento. Quando a gente mostra que a gente tem conhecimento, esse aluno, ele já vai ver a gente como autoridade, tá? E como que a gente mostra que a gente... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, acho que vai ficar melhor. Como que a gente mostra que a gente tem conhecimento? Então, na hora que eu vou recomendar um exercício para o paciente, por exemplo, que tem dor lombar, eu não vou simplesmente chegar para ele e falar assim: aluno, faz esse exercício aqui. Enfim, faz esse exercício de mobilização de quadril. Se eu fizer só isso, meu paciente vai achar igual do chá, tá? Ele não vai construir uma ideia: ué, por que eu tenho que fazer isso daqui? E aí você vai ter essa impressão de que o seu aluno não te escuta, tá? Dá uma pausa aqui para contar para vocês um acontecido, gente, comigo, que foi assim... Eu falei, de alguma forma eu preciso compartilhar isso com vocês, para que isso nunca se repita. Vocês vão ver que sempre que eu ver alguma... Quem já me acompanha há um tempo já percebe, eu sempre me questiono em relação aos atendimentos
todos que eu passo para que não repita erros que aconteceram, que as pessoas fizeram comigo. E eu fui comprar uma vez uma lâmpada, dessas lâmpadas de LED. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foi pra trocar essa lâmpada aqui de cima, ó, tá vendo? E aqui é um salão mais antigo, essa lâmpada ela tem um reator. Então as lâmpadas de LED não tem reator e essa daí ela tem reator, porque é uma lâmpada mais antiga e tinha queimado duas. Aí eu cheguei lá não vou falar o nome da loja, mas cheguei lá na loja e falei assim, olha, é o seguinte, levei a lâmpada porque eu sei que tem diferença, né, de tamanho. E falei, ó, eu preciso dessa lâmpada. Nossa, mas essa lâmpada, a gente já vende ela de LED e tal. Então você tem que comprar a lâmpada, mas você tem que comprar a lâmpada e o reator junto. Se você comprar só a lâmpada não vai dar certo. E aí, eu falei, então vamos ver o custo-benefício, né? Vamos ver qual que é o valor de tudo isso. E aí eu vi que o custo era muito mais baixo se eu comprasse o reator. Então eu decidi, eu falei, vou comprar o reator, eu vou comprar a lâmpada, tudo bem? Tava o eletricista já aqui. E aí eles ficaram aqui. E acho que eles ficaram trabalhando acho que umas 2 horas. E ficaram testando. E sobe, desce escada, e sobe, desce escada. Acho que umas 2 horas mesmo eles ficaram testando. Até eles verem, eles falaram assim, Lilian, esse reator tá queimado, né? E aí eu fiquei muito bravo, porque falei, não é possível que eles me venderam uma coisa que tá queimada. Voltei lá, falei, ó, eu vou precisar trocar, né? Porque tá queimado. E aí eles testaram mesmo e tava queimado. E aí foi outro atendedor nessa hora que eu fui trocar. E aí o anterior virou pra mim e falou assim, aí, tá vendo? Eu falei pra você que a de LED era melhor. E aí na hora eu não tive resposta, mas a minha vontade era de falar assim pra ele, você só não me falou que você ia vender o reator queimado, né? Então, tirando assim uma ideia de... Oi, Mar. Uma ideia de toda essa história, é a gente o quê? É a gente conseguir construir uma orientação assertiva que a gente consegue lidar com os resultados. Então, vamos supor que tava lá o meu paciente com essa dor lombar e eu falei pra ele assim, ó, paciente, faz esse alongamento, faz mobilização de quadril. Faz mobilização de quadril. Aí, fui lá e mostrei mais ou menos pra ele como que fazia, deixei ele lá fazendo sozinho. E aí, de repente, a hora que você vai ver o paciente falar pra você, olha, mas minha dor piorou, minha dor não tá melhorando não. E aí você vai lá e olha como que o paciente tá fazendo, ele tá fazendo tudo errado, né? E aí ele tá fazendo tudo errado porque não se atentou ao detalhe, você não deu o comando certo, o paciente às vezes também pode não ter se atentado a isso. E isso tudo gerou o quê? Isso tudo gerou um aumento de dor. Além do aumento de dor, isso gera uma frustração, né? Por conta do nosso aluno, porque ele vai falar assim, como é que eu vou acreditar na próxima vez que ele me passar exercício se quando ele me deu esse exercício aqui, não me deu o comando certo e minha dor aumentou e minha dor piorou, né? Então, é importante que quando a gente vá prescrever um exercício, quando a gente vai passar um exercício direcionado para a dor, para a disfunção desse aluno, que a gente consiga ser mais assertivo, ter mais especificidade na hora de passar, na hora de comunicar sobre esse movimento. Mudei aqui, mudei de cenário porque a Gabi chegou para dar aula, mas vamos continuar aí em relação a ser assertivo para você ser ouvido pelo seu aluno. Primeiro, você quer ser ouvido? Ouça. Você quer recomendar?
escute. Porque muitas vezes a gente comete o erro de não escutar o que o aluno quer falar e já recomendar em cima. Ele vai falar, ué, mas você nem escutou qual que é a minha queixa, nem sabe o que eu tenho, você já tá recomendando em cima. Então, primeira coisa, escute a queixa, se coloque no lugar do seu aluno, entenda o que ele quer te falar. Uma vez que você entendeu o que ele quer te falar, você vai planejar para você conseguir passar de uma forma, comunicar de uma forma mais assertiva. Outro ponto também importante eu tenho igual eu escrevi lá na lousa, mobilidade de quadril, tá? Eu quero ganhar mobilidade de quadril, mas, desenho super bem, tá? Mas vocês vão entender. Pelve. Eu quero trabalhar a musculatura de lado, tá? Pensa numa vista. Pera aí. Acho que assim vai ficar melhor. Só um pouco. Vamos pensar assim, tá? Num quadril dessa forma. Tudo bem? Tá? E aí, por que é só um esqueminha aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Existe musculatura que se insere no ilíaco mais na frente, mais atrás, no pubis, no isquio, e cada dessa musculatura ela vai favorecer um movimento. Então, quando a gente fala assim, nossa, preciso ganhar mobilidade de quadril, a gente precisa ganhar mobilidade de quadril para qual sentido? Eu preciso fazer uma antiversão nesse quadril, eu preciso fazer uma retroversão. É claro que isso nós não vamos comunicar para o nosso aluno, mas esse raciocínio ele tem que estar onde? Na minha cabeça para eu entender. Então, vamos supor assim que o meu paciente lá, que a gente estava falando, ele sentia dor lombar quando ele elevava aí a perna esticadinha lá para cima, quando ele jogava esse quadril. Quando ele tem a tendência, por exemplo, a jogar esse quadril em retro, tudo bem? Quando ele tem essa tendência, então ele sente dor na lombar, quando ele tem essa tendência a fazer aqui. Será que esse quadril ele pode estar bloqueadinho para anterior? Será que ele pode não estar tendo tanto movimento para trás? Então, quando eu jogo, tento fazer esse movimento de retro com ele não obedece, e quem acaba fazendo o movimento mais é na lombar? Pode acontecer, tá? Se isso tá acontecendo, eu preciso trabalhar, uma das musculaturas que eu preciso trabalhar é o piriforme. A gente tem que ver se esse quadril, ele ficou em ante, não tá fazendo a retro, e aí eu vou trabalhar uma mobilidade, por exemplo, do piriforme, assim como eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, primeiro passo, eu vou posicionar esse paciente da forma que eu quero posicionar para ter um melhor rendimento, uma melhor alavanca para aquela musculatura que eu quero trabalhar. Então, percebam que eu estou fazendo isso de forma isolada, eu estou isolando o piriforme, então eu dobrei o outro joelho e eu estou orientando aonde que ele vai sentir, Vejam que eu toco a região, pergunto se ele está sentindo naquela região. E aqui eu vou começar a orientar ele, o que ele vai fazer. Então, eu peço uma contração e um relaxamento. Eu peço uma contração e um relaxamento. O que eu percebi aqui, Quando eu pedi com uma mola mais leve, uma contração e um relaxamento, eu não estava vendo o movimento acontecer tanto no quadril. Então, eu resolvi colocar um pouquinho mais de peso. E, claro, eu soltei devagarzinho, o peso, para que ele conseguisse relaxar e que esse alongamento chegasse realmente lá no piriforme. E aí, eu orientei. Olha como que o movimento dele no quadril, ele tá mais harmônico. Ele não tá fazendo movimento na lombar. Então, eu tô pedindo para ele, contrai, segura e solta tudo que você conseguir soltar, deixando a mola ganhar da sua força, porque assim eu vou favorecer um relaxamento da musculatura do piriforme. E aí eu pedi um ciclo aí de 10 repetições para ele. Então, uma vez trabalhado essa musculatura do piriforme, o que eu vou fazer? Eu vou retestar o movimento. Agora eu vou ver se meu paciente, na hora que ele leva a perna 90 graus, ele continua com dor lombar.
tá? Então, eu fiz o movimento, eu descobri qual movimento que gerava dor, eu entendi qual músculo que eu preciso trabalhar, eu trabalhei esse músculo e eu retestei. E aí o paciente, dentre isso tudo que eu fiz, o paciente percebeu o quê? Opa, essa daí melhorou minha dor. Esse movimento aí foi bom pra mim, hein? Melhorou minha dor. Você acha que você seguindo isso, o seu aluno vai começar a te escutar? E você acha que você vai conseguir reduzir a dor do seu aluno se ele te escuta? É o primeiro passo. Não tem como você conseguir um resultado do teu aluno, não há possibilidade de você conseguir o resultado do seu aluno se ele não te escuta. Mas para ele escutar, a gente tem que seguir recomendações, deixar de forma mais clara para construir essa autoridade. Mas primeiro eu tenho que ter o conhecimento. Então eu gosto de contar a história da sementinha, né? Que a sementinha é o nosso quê? Conhecimento. E aí o conhecimento, a sementinha, se a gente colocar num solo que é fértil, ela vai brotar. Se a gente colocar um solo que não é fértil, ela não vai brotar. Então, primeiro eu tenho que ter essa sementinha do conhecimento, mas ela pode ou não brotar, dar frutos, tá? Ter vida. Isso vai depender só de mim? Não. Vai depender do solo, vai depender do meu aluno, vai depender do meu conhecimento, vai depender do meu aluno, e se essas duas coisas estiverem de acordo, eu consigo aliviar a dor do meu aluno. Se uma dessas coisas não tiverem em harmonia, eu não consigo melhorar a dor do meu aluno. Então essas duas coisas são bastante importantes pra gente entender. Eu tenho uma aluna que ela comprou rolo, bola, colchonete, e ela faz pilates, tá? Ela não deixou de fazer pilates. Por quê? Porque ela sabe qual movimento pra ela que alivia a dor dela. Então, quando ela acorda com dor, ela já sabe qual o movimento que ela tem que fazer, ela faz, ela melhora e ela passa o dia melhor. Ela deixou de fazer pilates por causa disso? Muito pelo contrário. Ela criou uma autoridade tão grande. Eu virei para ela uma autoridade que se eu recomendo, ela vai me escutar, ela vai fazer. E isso vai favorecer o alívio da dor dela, mas isso também vai fazer com que eu me sinta o quê? Satisfeita de ter conseguido gerar um resultado de diminuir a dor dela. É satisfação nossa, gente. A gente tem um trabalho maravilhoso de proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses alunos. A gente tem esse trabalho maravilhoso, fisioterapia, educação física, a gente consegue proporcionar esse bem-estar, mas a pessoa ela tem que querer e você tem que saber escutar, você tem que saber falar de uma forma mais clara. Então assim, eu sei que quando eu trabalho com ritmicidade, quando eu trabalho um movimento rítmico, eu tendo a melhorar o quê? O espasmo de uma certa musculatura. Quando eu melhoro o espasmo, eu tendo a ganhar mais movimento naquela região. Então, não é à toa que o Pilates falou assim, precisa trabalhar o princípio da ritmicidade, porque ele sabe que isso interfere aonde? Na musculatura, na comunicação entre o sistema nervoso central e a musculatura. Eu paro de ter tanta informação ali, ele tende a se relaxar, e quando ele tende a se relaxar, ele permite mais movimento ali onde não tá havendo movimento, tá? Então, como que a gente pode usar essa ritmicidade ao nosso favor para ganhar o que? A autoridade, para que nosso aluno nos escute. Aplica, por exemplo, uma EVA, tá? Aplica uma escala visual analógica. Deixa o paciente chegar, tá bom, paciente, você chegou, você tá com dor, tô com muita dor, tá? De 0 a 10, quanto que é a sua dor? Tá, esqueceu, anotou, fixa. Trabalha com ele, mostra pra ele, paciente, agora? O paciente normalmente não lembra da nota que ele teve lá. Fala pra mim, de 0 a 10, qual que é a nota que você tá pra sua dor agora? Nossa, reduziu 3, vamos pensar assim. É subjetivo, mas vai fazer o paciente começar a entender, parece que esse exercício mesmo aliviou aquele movimento que eu não estava conseguindo realizar. Você vai trazendo essa conexão entre o corpo e a mente desse paciente. Começa a falar para ele, olha, paciente, tá vendo? Todas as vezes
que você chega mais ansioso, que você chega mais acelerado. Olha como que a sua tensão chega nessa região cervical. Você consegue sentir que você normalmente altera a sua respiração, seu padrão respiratório. Você não consegue gerar ativação de abdômen e acaba gerando uma tensão maior. Então, provavelmente isso recorrente vai acabar gerando uma dor no pescoço, vai acabar gerando N alterações, e você pode usar o exemplo que o seu paciente ali, da dor do seu paciente. Porque assim você começa a conectar mais o corpo dele com a mente dele, ele consegue conectar mesmo, ele consegue entender um pouquinho melhor o corpo dele. E aí, quando ele entende melhor o corpo dele, ele te escuta mais. Se ele te escuta mais, ele segue suas recomendações. E se ele seguir suas recomendações e você tiver a sementinha do conhecimento, a dor do seu paciente vai diminuir. Então eu tenho um desafio para você já começar a fazer agora mesmo, tá? Aplica a escala visual analógica no início da sua aula hoje mesmo. Você escutou hoje mesmo, se você ainda tiver aula, vai lá na sua próxima aula e aplica. E aplica no início e no final. E entende, mostra para o paciente, começa a criar essa autoridade. Eu tenho certeza que um passo de cada vez construído vai fazer com que o seu aluno te escute mais. E aí, ele te escutando mais, você vai conseguir aliviar a dor dele em uma aula de Pilates.